Nossa reflexão de hoje, em nosso devocional, narra a história de uma viúva que é alcançada pela compaixão ou pela profunda compaixão de Jesus, que a encontra em um momento dificílimo em sua vida. Ela está indo enterrar o seu filho, seu único filho, e Jesus, movido por íntima compaixão, não só a contempla, se aproxima, ressuscita seu filho, restitui esse jovem novamente à vida de sua mãe, de sua família, e tudo isso é descrito em Lucas capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 16. Uma narrativa bem conhecida, mas para nos relembrar que a mesma compaixão que Jesus derramou sobre a multidão, quando a Bíblia diz que Jesus se compadeceu da multidão porque eram como ovelhas sem pastor, ele também derrama agora da sua graça e misericórdia sobre a vida desta viúva, restituindo a vida do seu filho e também dando para ela uma nova história de vida. O texto vai dizer assim, Lucas 7, do 11 até o 16. Aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando Jesus chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou no caixão, e os que levavam pararam e disse: Jovem, eu te digo, levante-se. O defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa mulher sem nome, que está descrito aqui em Lucas 7, aparece unicamente no Evangelho de Lucas, em uma das muitas referências bíblicas às viúvas. A lei de Deus alertava contra tirar vantagem delas, e Moisés ensinou que Deus defende a causa dos órfãos e das viúvas em Deuteronômio 10:18. A igreja primitiva cuidava bem de suas viúvas. O registro está em Atos 6:1. E Tiago definiu a religião pura como visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Tiago 1:27. Como se fosse para ressaltar essa preocupação divina, Jesus interrompeu um cortejo fúnebre que acontecia nas vizinhanças da cidade de Naim. Há uma tristeza aqui bem descrita quando vai declarar no texto o filho único de sua mãe, que era viúva, como nós lemos no versículo 12. Não havia nenhum outro membro da família acompanhando a mulher solitária que estava prestes a enterrar o seu único filho. Com uma multidão observando, Jesus aproximou-se do caixão, ignorando a circunstância, a cerimônia ou a possibilidade de contaminar-se pelo contato com um defunto. O verbo traduzido por mover-se de compaixão, que já lemos anteriormente no versículo 13, temos aqui Jesus tendo uma resposta emocional ao que vê. Porém, ele olhou para aquela mãe e lhe disse: Não chores. Suas palavras devem ter soado ridículas diante das circunstâncias e diante de todos. Ela havia sofrido uma grande perca que a deixou desamparada. Mas o autor e o dono da vida demonstrou tanto o seu poder como a sua compaixão. Jovem, eu te digo, levante-se, foi o que ele declarou no versículo 14. E ele ordenou,
Diante daquelas inúmeras testemunhas, Jesus, mais uma vez, confirmou sua autoridade sobre o pecado, sobre a morte, e o jovem se senta em plena situação vivida naquele momento. Medo e assombro tomaram conta da multidão quando o jovem se levantou e começou a falar. Jesus então restituiu o moço à sua mãe, como Elias, que ressuscitou o filho da viúva e o devolveu à sua mãe, lá no Antigo Testamento, em 1 Reis 17, 23. O Senhor confirmou sua profunda compaixão por uma mãe que estava desolada, que estava, a partir dali, ainda mais solitária e que sua única fonte de renda e sustento estava indo para ser enterrada, até que Jesus chegou, mudando definitivamente aquela história e aquela realidade. Apesar de não haver nenhum registro sobre a sua resposta, cremos que aquela mulher certamente deve ter se juntado à multidão que louvava a Deus que vinha acompanhando Jesus. Ela entendeu a verdadeira afirmação do Messias quando diz: "Eu sou a ressurreição e a vida". Seu encontro com Jesus é uma demonstração prévia de que, quando a morte vem, os crentes não precisam se entristecer como os demais que não têm mais esperança. Talvez hoje seja um dia para você, um dia difícil, como era um dia difícil na vida daquela mulher. Estava indo enterrar seu único filho até Jesus chegar e mudar toda e completamente aquela realidade. E hoje pode ser que essa realidade também esteja sendo vivida, se apresentando a você. É hora de recorrer a Jesus e de buscá-lo e de clamá-lo e de crer que ele é o mesmo de ontem e que ele pode mudar toda e qualquer realidade, porventura seja essa ou aquela que esteja diante de você ou de mim. É hora de buscarmos a Jesus e encontrá-lo nos socorrendo, nos ajudando e nos abençoando. Eu espero que você tenha um ótimo dia, boas respostas e o socorro de Jesus. Deus te abençoe. Eu desejo um dia de milagres. Amém.